A paz do Senhor, amados membros da ADEPEV, o nosso cordial bom dia para você, iniciando esta manhã com mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Estamos no segundo trimestre, hoje é a terceira aula. Nós vamos ter aqui a presença do professor Diácono Davi, que vai ministrar esta aula nesta manhã. E também queremos cumprimentar você, meu irmão, minha irmã, de uma outra igreja, você, meu amigo, minha amiga, que ainda não professou a sua fé em Jesus, mas que está aí nesta manhã, assistindo esta transmissão e cooperando também com a nossa igreja. Como você sabe, você que está nos assistindo pela primeira vez, somos da ADEPEV, Ministério Palavra e Vida. E estamos aqui na Estrada do Porto Velho 1020, e você agora vai receber na sua casa, em segurança, porque ainda estamos, no processo de isolamento, de obedecer, às autoridades governamentais, sanitárias, e você não precisa sair da sua casa, você não precisa ficar preocupado. A ADEPEV, a sua igreja, ou você que está nos assistindo pela primeira vez, está levando até você a adoração a Deus. E nesta manhã, você terá a terceira aula da EBD, desse segundo trimestre. Então, eu vou orar agora, já pedindo a Deus para abençoar. Aí, enquanto isso, você fecha os teus olhos, creio que você já está aí, você membro da ADEPEV, com a sua revista na Escola Bíblica Dominical, a sua Bíblia também, para você poder acompanhar com o professor Davi toda a lição. E você que não tem ainda a revista, nos procure. Você pode até nos procurar, você que nos faz parte do grupo de risco. Agora, use as proteções devidas para você sair de casa, tá? Porque a gente ainda está, neste processo de oferecer a você uma segurança, um zelo, sem colocar risco para você e a sua família. Então, vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer por esta manhã, meu Deus, de podermos estar aqui, Senhor, meu Deus, através dessa transmissão, meu Deus, online, também alcançando, Senhor, as famílias, alcançando as casas dos teus filhos, membros, Senhor, da tua igreja, alcançando, Senhor, as casas e famílias daqueles, Senhor, que estão agora, meu Deus, oh meu Pai, voltado para aprender a tua palavra, Senhor. Eu já quero aqui profetizar no nome de Jesus, que será uma manhã de bênção, meu Deus, que os lares serão abençoados através da ministração desta aula. Senhor, se tiver algum lar neste momento aflito, preocupado, atribulado, Senhor, meu Deus, por causa dessa situação que estamos passando, que o Senhor venha trazer a paz, venha trazer a calma, venha trazer, Senhor, a alegria, venha trazer também a saúde, meu Deus, já toca nos enfermos, liberta de todo mal, Senhor, e também nesta manhã, que pessoas que ainda não professaram a Ti como Senhor e Salvador venham entender através desta aula que o Senhor é o único que pode perdoar os pecados do homem e conceder a salvação. Em nome de Jesus, eu abençoo todos os lares, todas as famílias, todos os membros da ADEPEV, todas as pessoas, irmãos em Cristo, ou ainda aqueles que não te aceitaram. Meu Deus, eu abençoo com a bênção da paz, da saúde, da alegria e da salvação, em nome de Jesus. Eu quero agora convidar nosso professor, desta manhã, Diácono Davi, que vai estar ministrando a aula. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Um bom dia para os irmãos que estão em casa, assistindo essa aula da Escola Bíblica Dominical nessa manhã. E você que está em casa, glória a Deus, pegue a sua revista na lição de número 3, que tem como título Eleição e Predestinação.
Você que ainda não tem a revista, a leitura oficial da lição, ela está na carta aos Efésios, capítulo 1, do versículo 4 ao 12. E o nosso texto áureo está em Efésios, capítulo 1, versículo 4 e versículo 5. Vamos ler o texto áureo. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios 1, versículo 4 e 5. A nossa verdade prática nos diz assim: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Vamos então, irmãos, para a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em Efésios 1, do versículo 4 ao 12. Você que está em casa, que tem revista, acompanhe na revista, e você que não tem revista, acompanhe aí na sua Bíblia. E nos diz assim o versículo 4: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus, como os que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Glória a Deus. Vamos então, irmãos, para a introdução, para a gente ganharmos tempo, que nos diz assim: a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos, ligados entre si, elucidam um plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Glória a Deus. Irmãos, nessa lição de hoje, nós vamos tentar esclarecer para os irmãos o que é a eleição e também a predestinação. Nós, assembleanos, as Assembleias de Deus, elas seguem a doutrina arminianista. Não sei se os irmãos já ouviram falar, eu vou explicando os irmãos aí à frente. Vamos então para primeiro tópico, para a gente começar a entrar nesses assuntos, que vai falar exatamente sobre eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Glória a Deus. A dádiva da eleição precede a nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que ele elegeu de antemão. Vamos lá então, o primeiro subtópico, a eleição divina. Eleição traz a ideia de escolha. Aos Efésios 1, versículo 4, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Ponto 1. Em quem fomos escolhidos? É uma pergunta, irmãos. E a resposta é, em Jesus. Por isso ela é cristocêntrica, ou Cristo é o centro.
Segundo, em que tempo se deu essa escolha? É outra pergunta. A resposta é: o tempo é dito como antes da fundação do mundo. E o terceiro ponto é: qual é a finalidade dessa eleição? A resposta é: para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Donald Stamp, editor da Bíblia de Estudo Pentecostal, afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Nossa declaração de fé assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. Então vamos explicar esse primeiro tópico aqui, irmãos. Algumas correntes, irmãos, ela diz que tem pessoas que Deus escolhe para a salvação e tem pessoas que Deus escolhe para a perdição. Isso aí foge da justiça de Deus, da bondade de Deus. Deus não faz acepção de pessoas, mas a palavra de Deus diz que Ele chama a todos, e que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não venha perecer, mas tenha a vida eterna. Mas existe, irmãos, a gente vai explicar no próximo tópico, uma condição para isso. Para você fazer parte dessa eleição, você tem que aceitar Jesus através da fé. É o assunto do próximo tópico, mas eu quero explicar aqui que essa eleição divina, ela tem uma condição. Então, essa eleição ela é condicional. Ela não é uma eleição incondicional, em que a pessoa ela não escolhe. Isso foge até do livre arbítrio da pessoa escolher se quer ou não quer. Mas a eleição, ela é condicional. Qual é a condição? É o que nós vamos falar aqui na frente, A condição é a fé em Jesus e o arrependimento. Aqui a questão da eleição, ela não está falando, irmãos, sobre individualidade ou indivíduos. Ela está falando no coletivo. Essa eleição que Deus já escolheu desde antes da fundação do mundo, ela está falando sobre coletivo, que é a igreja do Senhor, a igreja eleita. Ela é a igreja escolhida, eleita do Senhor. E você pode fazer parte dessa eleição. Não existe isso que, Deus escolhe um para a perdição, outro para a salvação, eu sou escolhido de Deus. Não, você não é escolhido de Deus, não existe isso. Você pode fazer parte dessa igreja eleita. Basta você ter a atitude de reconhecer o Senhor Jesus, se arrepender dos seus pecados através da fé no Senhor Jesus. Então, irmãos, esse negócio de, eu sou salvo para sempre, eu sou escolhido, Não, você não é escolhido. Seria uma injustiça muito grande do nosso Deus. Nós teríamos dúvida sobre o nosso Senhor que é bom, e o nosso Senhor que é justo, o nosso Senhor que até lá na frente, na lição, ele vai falar que foi por amor que ele ofereceu a salvação. Então foi a todos. Em nenhum momento diz que Deus escolhe um e rejeita outros. Não, Deus quer que todos sejam salvos e venham ao conhecimento do seu Filho e venham se arrepender dos seus pecados. E por isso que ele escolheu a igreja para isso, para anunciar a salvação, que é para todos os homens. Se entrarmos nesse contexto de que uns são escolhidos e outros são rejeitados, vai haver até o desânimo de algumas pessoas de evangelizar, porque vai alegar que, não, Deus já escolheu mesmo uns para a salvação, para a perdição, não adianta eu falar, Deus já sabe. Não é assim, gente, não é assim. Essa eleição não está falando de indivíduos, está falando de igreja, da igreja do Senhor. Antes da fundação do mundo, o Senhor já sabia que existiria um povo que iria o adorar em espírito e em verdade. E essa igreja, ela é formada tanto de judeus como também gentios convertidos. Então, não há divisão. Paulo vai falar à frente, na carta aos Efésios, que ele vai explicar sobre isso, que havia uma divisão entre os gentios e os judeus. Os gentios são outra gente, os judeus e os gentios. Mas em Cristo, essa inimizade, o muro que fazia essa divisão, ele foi rompido e fez de dois um só povo, que é a igreja
do Senhor. Glória a Deus. Vamos então para o segundo subtópico, para a gente começar a explicar um pouco melhor sobre as condições da eleição. Vamos lá. Segundo subtópico, as condições da eleição. A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos, conforme está lá em João 3,16, que a palavra de Deus diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ela é oferecida a todos. Continuando, e torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com o seu prévio arrependimento e fé. Então a condição, já está aqui a resposta: prévio arrependimento e a fé no Senhor Jesus. Entretanto, esse meio não é meritório a ninguém. Não é meritório e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina, por causa da graciosa obra de Cristo, e não pelas obras. Que a palavra de Deus diz que não é pelas obras para que ninguém se glorie, que pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Agora, falando sobre as condições, irmãos, a primeira condição que devemos ter é o arrependimento, e a segunda é a fé no Senhor Jesus. Através disso, nós somos eleitos do Senhor, somos igreja do Senhor. E essa salvação, ela é oferecida a todas. Mais um ponto da doutrina de Armínio é que a expiação, ou a morte, o sacrifício de Jesus, ele é ilimitado. Ele não é limitado a um grupo de pessoas, como alguns segmentos dizem. Mas não, a expiação, a morte de Jesus é para toda a humanidade. Mas há uma condição para você fazer parte dessa eleição, para você fazer parte da igreja eleita: é o arrependimento e a fé. E continuando, a pessoa, ela também pode resistir, que também é mais um ponto da doutrina de Armínio, que é o livre-arbítrio, ou até a graça, resistível, que o homem ele pode resistir esse convite de salvação. É o Espírito Santo que faz a obra. Não é por ninguém. Nós não somos salvos porque nós mesmos decidimos se salvar pela nossa própria vontade. Mas é o Espírito Santo que convence o homem. Mas o homem também tem que dar uma resposta a isso. E a resposta dele é o arrependimento e crer no Senhor Jesus. Reconhecer que o Senhor Jesus é o Salvador e que depende dele. Não é uma coisa que você faz involuntariamente. Mas não, a graça, ela é ilimitada, a graça alcança todos, mas ela também pode ser, ou melhor, a expiação, mas a graça ela pode ser resistida. Ela não é irresistível, ela pode ser resistida. A gente vê, irmãos, muitos de nós anunciando a palavra do Senhor, anunciando a salvação, e muitas pessoas resistindo. Tem pessoas que até endurecem o coração. A palavra de Deus diz para não resistir à voz do Espírito Santo, não endurecer o coração, mas tem pessoas que endurecem o coração. Então, é uma opção, não é uma obrigação. Mas, graças a Deus, você que está em casa, eu que estou aqui, os meus irmãos que estão me acompanhando aqui também nessa transmissão ao vivo, nós escolhemos e decidimos, pela bondade do Senhor, receber o Senhor Jesus. E fomos alcançados por essa graça. E fazemos parte da eleição, da igreja eleita. E essa expiação, que ela é ilimitada, foi também por mim e por você ouvinte também que está nos ouvindo, que até não conhece a salvação do Senhor Jesus, que oferece a todos, inclusive a você. Essa expiação, a morte dele, foi por mim e por você. Nós merecíamos? Não, é um favor imerecido, é a graça do Senhor Jesus. Vamos então para o terceiro subtópico, que aí ele já vai falar sobre a vida santa e irrepreensível desses eleitos. Ou melhor, nós, igreja eleita do Senhor. Vamos lá. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Nesse aspecto, o vocábulo grego ágios, ou santo, significa separado do pecado. O adjetivo grego amonos
irrepreensível expressa algo sem defeito ou inculpável. Os termos apontam para a santificação, isto é, o mais alto padrão ético e moral de vida para agradar a Deus, que nos elegeu em Cristo. Então, explicando aqui esse terceiro subtópico, quando nós recebemos Jesus e começamos a seguir ao Senhor Jesus, voluntariamente, porque primeiramente Ele nos amou, nós temos também que negar-se a nós mesmos. Nós começamos a tomar uma posição através de quando Jesus nos justifica, no momento da nosso arrependimento, crendo no Senhor Jesus, nós somos justificados e somos colocados na posição imediatamente de santo. Saímos da posição de condenado, de inimigos de Deus, e somos colocados na posição de santos. Mas isso requer o quê? Um esforço nosso também. Requer também a colaboração do homem. E para isso nós devemos ser separados. O que é ser santo? Ser santo é ser separado. O que é ser separado? Quer dizer que nós vamos sair de perto de todo mundo, que não vamos comunicarmos com ninguém, que não iremos conversar com ninguém que não seja cristão? Não, não é isso. Mas nós vamos ser separados das práticas do pecado. Nós devemos ser irrepreensíveis, onde não há repreensão, não tem onde nos acusar. Eu costumo até, nas aulas que eu ministro com os varões, com os irmãos, na classe dos irmãos, falar que o cristão ele tem que ser igual à garça. A garça, ela anda no lodo e as suas penas continuam branquinhas, ela não se suja. Assim deve ser o cristão, ele vai andar durante o mundo, pelo mundo, né, pelas corrupções, pelo meio, mas ele não vai sujar as suas vestes, ela vai permanecer branquinha. Então assim tem que ser o cristão. A gente vê que tem muitas pessoas, né, que estão fazendo faculdades, no meio do trabalho. A gente tem aquelas pessoas ali que não são cristãs, tem vários assuntos, tem várias coisas que podem nos corromper. Mas se nós estivermos ligados com o Senhor, né, firmados na palavra do Senhor, cientes de que devemos ser separados e não se contaminar, nós seremos diferentes e fazeremos a diferença no meio do mundo, porque nós devemos refletir a luz de Jesus. Eu vou ler aqui em Filipenses, né, 2,15, e vou explicar sobre isso. Nós devemos fazer essa diferença no mundo, né, que já está entrevado, e nós somos a luz do mundo. Jesus falou isso para nós. Nós não temos luz própria, nós refletimos a luz de Cristo, assim como os astros refletem a luz do sol, nós refletimos a luz de Cristo. E como nós iremos brilhar se no meio onde nós vivemos, nós fazemos as mesmas participações ou se comportamos iguais? Nós devemos influenciar. É muito bom, irmãos, quando nós estamos em algum ambiente, seja no trabalho, colégio, faculdade, ou qualquer ambiente, em que esteja pessoas que não conhecem o Senhor Jesus, que ainda não foram, né, iluminados pelo conhecimento da palavra de Deus, aí eis a oportunidade que nós iremos ter, de quando alguém chega para a gente e fala, poxa, você é diferente, você é cristão, é muito bom, irmãos, porque você está refletindo a luz de Cristo, você está fazendo a diferença no meio. Aí é a oportunidade que você tem de anunciar Jesus. Faça a diferença onde você estiver. Peça a Deus oportunidade para você anunciar essa graça que é para todos, essa morte de Jesus, que Ele morreu para todos nós. A salvação é para todos, é ilimitada. E por isso, nós devemos refletir a luz de Jesus. Vamos lá ler então, pegue a sua Bíblia, lá em Filipenses, capítulo 2, no versículo 15. Que a palavra de Deus vai dizer assim: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Glória a Deus. Então, irmãos, refletindo como astros no mundo que já está corrompido, é você refletir a luz de Cristo, é você brilhar, é você andar em obediência ao Senhor,
onde não há repreensão, onde não tenha ninguém de acusar e dizer, poxa, rapaz, você nem parece cristão, pô, você é crente. Isso é uma coisa muito chata para nós, servos de Deus. Isso é sinal que nós não estamos refletindo a luz de Jesus. Nós devemos fazer a diferença. Não que a gente tenha que sair do mundo. Isso não tem essa possibilidade por enquanto. Em breve a igreja vai ser arrebatada, ela vai sair do mundo. Mas enquanto estamos aqui, devemos fazer diferença. Somos diferentes sim. Na escatologia, existe 3 povos no estudo da escatologia, que são judeus, gentios e igreja. A grande tribulação, está acontecendo essas pandemias, essas coisas todas, irmão, não se assusta não, isso é só princípio de dores. A grande tribulação, você que está me ouvindo aí, você que recebeu Jesus, você estará salvo, você estará com Ele. Você estará no céu com o Senhor Jesus. A igreja eleita, ela estará no céu com o Senhor Jesus, ela não vai receber condenação. Essa condenação é para esses outros 2 povos, para os judeus e para os gentios, que não receberam Jesus. Mas a igreja eleita, que é formada por judeus convertidos e também os gentios também que se converteram e receberam Jesus, ela não vai passar por esse perigo. Então se tranquilize, irmãos. Há muitas conversas, né, na internet, há muitas conversas na mídia, já estão colocando já essa doença, já colocando como se fosse já um apocalipse. Não é não, irmão, já teve outras pandemias piores do que essa. Uma delas foi a gripe espanhola, que matou mais de 50 milhões. Não estou dizendo para os irmãos que não devemos nos estudar, devemos nos cuidar, devemos nos preservar, obedecer às autoridades, porque toda autoridade é instituída por Deus, devemos obedecer, que estamos obedecendo também a Deus. Mas eu quero dizer para os irmãos, para não se apavorar, não colocar isso como se fosse alguma coisa apocalíptica, que já estivesse já acontecendo o juízo de Deus do Apocalipse. Não, isso é só princípio de dores, Jesus falou lá em Mateus 24. É só o princípio de dores. Ainda tem muita coisa para acontecer, mas a igreja eleita do Senhor, cujo o Senhor Jesus é o capitão, ela estará com ele, festejando, recebendo galardões na boda do Cordeiro do Senhor. Glória a Deus. Vamos então, irmãos, para o quarto, melhor dizendo, o quarto item, né, ou subtópico desse primeiro tópico, que diz assim, a nova vida dos eleitos. Né? Nós já conhecemos Jesus, já o recebemos, sabemos que a igreja que é eleita, não é indivíduos. Então agora já também sabemos que devemos ser santos e irrepreensíveis, é uma das condições do santo. Agora a gente vai ver como é que nós devemos fazer, como é que é a nova vida dos eleitos. Coisas velhas que nós fazíamos, agora fica para trás, agora tudo se faz novo, devemos viver em novidade de vida. Vamos ler então. O tema é apresentado com exortações contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira e cólera. E ainda, severas advertências contra a fornicação, impureza, avareza e embriaguez. A finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa sem mácula, nem ruga, mas santa e irrepreensível. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para este novo estilo de vida. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final no dia de Cristo. Então, irmãos, a nova vida dos eleitos, muitas coisas que nós fazíamos antes, nós estamos num processo, né, irmão, de regeneração. Só quando nós chegarmos à glorificação é que seremos perfeitos. Mas enquanto estamos aqui, vamos sofrer muitas adversidades, muitas tentações, mas nós devemos refutar tudo isso. O cristão, ele costuma fazer o seguinte, melhor dizendo, ele peca não por prazer. Se ele pecar é por acidente, é um pecado involuntário, mas imediatamente ele vai se arrepender. Agora, o cristão ele não tem prazer na prática do pecado voluntário, aquele pecado que ele faz consciente, que se torna até uma iniquidade. Ele já não tem prazer nisso, ele já refuta tudo isso. Agora, aquele que vivia na prática da mentira,
da fornicação, né? Seja do vício, da embriaguez, seja o que for. Não, agora a nossa nova vida em Cristo, a nova vida dos eleitos, a gente refuta isso, a gente abandona tudo isso, a gente não tem mais interesse em fazer essas coisas. Nós abandonamos tudo isso, porque nós devemos ser uma igreja sem mancha, uma igreja sem mácula, uma igreja irrepreensível, onde não há, aonde aparecer acusações, nem ninguém vir querer apontar, aquele pessoal lá, ele diz que é crente. Não, nada disso, nós somos irrepreensíveis, nós vivemos separados, estamos no meio, mas não fazemos parte desse meio, estamos aqui em uma missão específica. A igreja tem uma missão específica aqui na terra, que é anunciar a salvação a todos, anunciar que está vindo um juízo e que Deus está oferecendo salvação para que você não venha fazer parte desse juízo. O Senhor quer salvar a todos nós, mas para isso nós devemos refletir a luz de Jesus, devemos ser santos, devemos ser irrepreensíveis, andando em obediência ao Senhor. Vamos ler lá em Provérbios 4, versículo 18. Que a palavra de Deus vai dizer assim para a gente, né? Até emendando aqui, né, como o autor, né, da lição, que é o pastor Douglas Batista, ele diz que trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final no dia de Cristo. Aí em Provérbios 14, 18, a palavra de Deus vai dizer assim, que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E assim devemos ser, irmãos, devemos cada dia brilhar mais, cada vez mais refletir a luz de Cristo, que um dia nós chegaremos aos céus, na glorificação em qual aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revestirá de mortalidade. E assim seremos como o Senhor Jesus, seremos perfeitos e já não seremos mais corrompidos. Glória a Deus. Então aqui, irmão, nós terminamos o primeiro tópico, falando sobre eleição. Então o que é a eleição divina? É a escolha que Deus fez antes da fundação do mundo em Cristo, para um povo que seja irrepreensível diante dele, santo e irrepreensível, e não está falando de indivíduo, está falando da igreja do Senhor, ou a igreja eleita. Então, refute essa ideia de eu sou eleito, você não é eleito, eu sou escolhido, você não é escolhido. Não, Deus chama a todos, mas há uma condição, a fé no Senhor Jesus. Vamos agora para um outro assunto, que é predestinados para filhos de adoção, que é o segundo tópico. Vamos lá. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. Primeiro subtópico, a predestinação. O termo grego proorizo, traduzindo como predestinar, é formado pelo vocábulo orizo, que significa determinar, e pela preposição pró, que indica algo feito antes. Ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. E o que Deus determinou antes? A sua salvação. Um povo que iria ser salvo, queria viver uma vida santa e irrepreensível, ao qual ele ofereceria adoção, ao qual ele ofereceria privilégios, perdão. Principalmente a predestinação está falando sobre salvação, que também é um outro assunto, que alguns segmentos dizem que eu sou predestinado. Então, se a pessoa diz que ela é predestinada, ela já está querendo dizer que, não, eu já sou salvo. Aí entra aquele critério, uma vez salvo, salvo para sempre. Não, eu sou predestinado, eu sou escolhido. Aí entra aquele negócio de, Deus escolheu um vaso para honra, outro para desonra. Escolheu um para perdição e outro para salvação. Isso é até um assunto que a gente vai falar à frente, mas eu já estou adiantando para os irmãos. Isso não é a verdade. A predestinação que a gente vamos aprender, bíblica, em todos os 6 pontos que ela vem falando, os versículos que tem na Bíblia falando sobre predestinação, está falando só sobre salvação. O que acontecerá a esse povo eleito? O que Deus determinou antes? A salvação. Um povo separado,
um povo formado por verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Vamos lá continuar então na leitura? A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição. Que a eleição é a escolha feita por Deus, em Cristo, de um povo para si, a igreja. E que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido de Deus. Por conseguinte, nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Logo, foi a vontade de Deus reconciliar os pecadores e torná-los seus filhos. Que bênção, né, meus irmãos? A gente vamos falar mais à frente, nos outros tópicos, sobre essas bênçãos, esse privilégio. Mas olha só, Deus já tinha determinado antes a salvação para a humanidade. Deus jamais ele pega de surpresa. O Senhor jamais iria tomar um susto. Adão, Eva falhou, o homem pecou. Não, mas Deus já tinha um plano de salvação. Lá em Gênesis 3,15, já vinha falando desse plano de salvação. E Deus já tinha determinado que iria salvar, e haveria um povo eleito, que é a igreja do Senhor. Não indivíduos, mas a igreja, um corpo. A carta aos Efésios, e essa lição que nós estamos estudando, esse trimestre, ela vai falar sobre o ponto principal da carta, que é Jesus é o cabeça, e nós somos o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Então está falando do coletivo, e o nosso destino é o quê? Morar com o Senhor, viver eternamente com Ele. Que bênção! Nós merecíamos, irmãos. Então quer dizer que se Deus fosse um Deus tirano, que Ele escolhe, você vai ser salvo, você nasceu para ir para o inferno, você é predestinado para o inferno, você é predestinado para a salvação. Onde entraria a justiça de Deus? Como é que a gente ia compreender esse Deus? Aí eu tenho lá em casa, tenho 3 filhos, aí Deus escolhe 2 deles ou um deles para a salvação e 2 para a perdição. Como é que ficaria um pai de família? E como é que ficaria a mente de uma pessoa, né, uma pessoa assim, que se achasse que fosse destinado para o inferno? Esse tipo de doutrina, irmão, ele faz com que a pessoa que não tem Jesus e não tem conhecimento da palavra de Deus, ela venha ficar até louca. Ela venha até entender que não, eu sou predestinado à condenação. Eu já sou predestinado à condenação. E ela vai fazer tudo o que é de mal, porque não, eu já sou cidadão do inferno. Satanás entra na mente da pessoa. E ele trabalha na mente das pessoas para querer fazer isso por causa de ensinos, né, errados sobre o destino. Nenhuma parte está dizendo que é sobre predestinação dupla, de um que vai para o inferno e que o outro vai para o céu. A predestinação está falando de salvação. O que Deus determinou antes, o que está traduzido como priorizou, o que Deus determinou antes, lá no grego. Então, irmãos, a salvação ela é oferecida para todos, e o destino desse povo eleito é o céu. É viver eternamente com o Senhor. Eu trouxe até um resumo aqui para os irmãos, né, que está aqui na Bíblia de Estudo Pentecostal. Eu achei muito bonito, né, e vai falar sobre a predestinação e a eleição de uma forma bem explicada. Deixa eu achar aqui, irmãos. Está aqui, eu vou ler para os irmãos em casa. Quem tiver a Bíblia de Estudo Pentecostal, está na página 1809, que vai dizer assim, até dentro do estudo da eleição e predestinação. Aí vai dizer assim: no tocante à eleição e predestinação, podemos aplicar a analogia de um grande navio viajando para o céu. Deus escolhe o navio. Quem é esse navio? A igreja eleita, para ser sua própria nau. Cristo é o capitão e o piloto desse navio. Enquanto permanecerem no navio, acompanhando seu capitão, estarão entre os eleitos. Caso alguém abandone o navio e o seu capitão, deixará de ser um dos eleitos. A predestinação concerne ao destino do navio e ao que Deus preparou para quem nele permanece. Deus convida a todos a entrar a bordo do navio eleito, mediante a fé em Cristo Jesus. Então imagine, irmãos,
esse navio eleito, o capitão é Jesus. E ele tem um destino. O destino dele é o quê? O céu. Porque Deus já determinou antes. E quem quiser fazer parte dessa tripulação, tem uma condição: aceitar Jesus através da fé, o arrependimento. E você vai fazer parte desse navio. E você está caminhando, ele está indo, em destino. O destino dele é onde? O céu. Se você pular fora do navio, até se você pular fora de um navio realmente literal, você vai cair aonde? No mar, e vai afundar e vai para onde? Para o abismo, as profundezas do mar. Então é você que decide se você quer permanecer na graça. É você que vai desistir, não o Senhor que desistiu de você, ou você que é destinado à perdição. Você tem a oportunidade, que é a condição de aceitar Jesus e permanecer nesse navio que é a igreja do Senhor, navio eleito. E o capitão é Jesus. Ele jamais abandona o navio. Ele jamais abandona a igreja. Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele estará conosco. Então, irmãos, permaneça no Senhor. Um outro ponto da doutrina arminiana é a perseverança dos santos. Devemos perseverar. A Bíblia ensina isso, que devemos permanecer fiéis a Ele até o fim. Devemos nos santificar. A palavra de Deus diz: segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Está lá em Hebreus 12, 14. Então, irmãos, nós devemos permanecer no Senhor. Devemos permanecer na igreja do Senhor, servindo o Senhor, sendo igreja do Senhor verdadeira, igreja eleita, sem mácula, sem mancha, obediente ao Senhor, separada, se santificando no Senhor. E assim nós seremos destinados a um destino final, que é o céu. E aí nós vamos falar agora no próximo tópico, alguns dos benefícios, já começando a entrar um primeiro, depois nós vamos falar os outros privilégios. O primeiro é filhos de adoção, segundo subtópico do tópico 2, filhos por adoção. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Assim, o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir um plano da salvação, a adoção dos eleitos como filhos, segundo o beneplácito da sua vontade. Ele ainda assinala que o amor foi o que moveu o Pai a nos adotar. Se noutro tempo éramos estranhos e inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com Ele em Cristo e somos seus filhos. Essa posição nos é imerecida, contudo, aprove ao Pai fazê-la assim. Poxa, irmãos, nós estávamos longe de Deus, afastado de Deus, distante do Senhor, em condenação. Aí Deus vai lá e oferece salvação para todos nós. A misericórdia dele alcançou todos nós, fomos alcançados por essa graça. E nós que recebemos Jesus, nem merecíamos, não tem nem como pagar, por isso que é de graça, não tem nem como pagar o que ele fez por nós. Por mais que nós fazemos coisas boas, a gente não consegue pagar, porque se for na somatória, a gente faz mais coisas mais do que boas. Então a gente não quer pagar essa dívida. Por isso Jesus pagou por nós, morrendo na cruz. E ele, além de oferecer salvação, ele ainda nos dá direito de ser chamado de filho, nos adotou o Senhor. Lá em Efésios 2, versículo 12 e 13, vamos ler lá na palavra do Senhor, irmãos? Você que está em casa, acompanha aí a leitura aí na sua Bíblia. Efésios 2, versículo 2 e 13. Vai dizer assim, ó, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Olha que maravilha, irmãos. Agora você pode chamar o Senhor Deus de Abba Pai, ou Papai, ou meu Pai. Você agora tem intimidade com o Senhor. Você estava separado, você não merecia,
Você na sua velha, no velho homem, você estava separado de Deus, você estava distante do Senhor, você não tinha nem esperança, você nem fazia parte de comunidade nenhuma, você não tinha Deus no mundo, você não conhecia nada, você estava perdido. Assim é uma realidade, irmãos, de muitos de nós que antes, no nosso passado, nós vivíamos sem Cristo, nós vivíamos em condenação, vivíamos em incerteza, não tínhamos certeza de nada, vivíamos pesados, condenados. Aí Deus vem e anuncia a palavra dele a nós, através dos servos dele que ele determinou, a igreja do Senhor, o corpo de Cristo. Aí você recebe tanto a salvação, o que Deus já tinha determinado antes, para aqueles que aceitassem Jesus, e ainda te oferece a condição de ser adotado e de ter direitos. É o que nós vamos falar agora no último tópico, no terceiro tópico, sobre os privilégios da salvação, da adoção, melhor dizendo. Vamos lá. Terceiro subtópico do segundo tópico. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com ele, mas o pecado rompeu com essa dádiva. Entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou-se com os homens, adotando os escolhidos. Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Literalmente, na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem, a imagem de Cristo, aos eleitos. Então, Deus concede a redenção e a remissão de pecados e restabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe o direito de clamar Abba Pai, ou melhor, meu pai, ou papai, que é a tradução. Isto é, o direito de ter intimidade com o Pai. Isso significa que passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, das promessas a Abraão e da vida eterna. Tendo sido aceitos por Deus, fomos transformados em filhos para o seu louvor. Glória a Deus. Agora aqui, irmãos, quantos privilégios que nós recebemos. Além de recebermos o perdão do pecado, a salvação, ainda temos o direito de ser adotado, receber um novo nome. Eu até numerei aqui, irmãos, se vocês quiserem em casa, depois anotar. Primeiro privilégio, um novo nome e de uma nova imagem. Qual é essa imagem? A imagem de Cristo. Lá em Apocalipse 2,17, vai falar sobre isso. Mais outra bênção, a redenção e remissão dos pecados. Terceira bênção, ou privilégio, ele restabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe o direito de clamar Abba Pai, ou melhor, de ter intimidade com Deus, chamar Deus de papai, meu pai. A gente era inimigo, irmãos, então você não tinha nem direito de falar isso. Quarto ponto, passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Olha que bênção, irmãos. Quinto, nós agora temos, as promessas também de Abraão, que são as bênçãos que Deus prometeu a Abraão. Temos também a promessa de vida eterna. Uma das maiores promessas que nós podemos dizer, o melhor privilégio da salvação, é viver eternamente com o Senhor. Nós viveremos eternamente com Ele. Aí sim nós teremos vida em abundância. Quando o Senhor Jesus está falando e tereis vida e vida em abundância, Ele quer dizer para você, irmão, que está em casa, que você, quando você recebe Jesus, você tem vida boa aqui na terra, uma vida alegre, porque a igreja do Senhor é alegre, ela é feliz. E você também tem vida eterna, que é a abundância dessa vida. Você nunca mais irá passar por tribulação, por doença, por enfermidade, por pandemia, seja lá o que for. Você vai viver eternamente com o Senhor, se alegrando com o Senhor. É um privilégio muito grande, irmãos. Nós merecíamos. Se eu disser para os irmãos que, você é predestinado para a salvação, você é eleito. Não, você não é predestinado, você não é eleito. Eu estou dizendo que aquele ali é merecedor
e esse daqui não é merecedor, por decisão de Deus aleatória. Não é assim, irmãos. Existe uma condição para você fazer parte de todas essas bênçãos. É você receber Jesus como seu Salvador, é você seguir ao Senhor Jesus em santificação, é você se arrepender dos seus pecados. E eu creio que você que está me ouvindo aí agora, que já se arrependeu dos seus pecados, já recebeu o Senhor Jesus, conforte o seu coração. A palavra de Deus diz que Ele nos guardará de todo o mal, Ele nos livrará de todo o mal, porque em Salmo 91, versículo 14, ele vai dizer assim: porque tão encarecidamente me amou, eu também o livrarei. E ele vai dizer que o colocará em um alto retiro, porque você teve intimidade com ele, porque você conheceu o seu nome. Você o invocará e ele lhe responderá. Ele estará contigo na angústia, livrá-lo-á e o glorificará, te dará abundância de dia e lhe mostrará a sua salvação, porque você tomou a atitude de o adorar em espírito e em verdade, porque você tomou a atitude de adorar a Deus não por imposição nem obrigação, não porque Ele determinou você ser salvo por obrigação e decidiu que o outro não vai ser salvo, não, porque você decidiu adorar como um adorador que adora em espírito e verdade, voluntariamente. Mas foi porque você amou-lhe primeiro? Não, porque antes disso tudo, Ele também o amou primeiro. Vamos então, irmãos, finalizando esse segundo tópico, vamos para o terceiro tópico, o tempo já está se acabando, e vamos falar sobre a sublimidade do propósito divino da predestinação. Sublimidade, a tradução é excelência, grandiosidade, perfeição do propósito divino na predestinação. Vamos lá. A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. Primeiro subtópico, predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se de seus maus caminhos. Nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, tem algumas referências aqui, irmãos, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Portanto, não houve uma dupla predestinação, em que Deus decretou e escolheu uns que vão para o céu e outros para o inferno. Nossa declaração de fé assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, segundo a presciência divina. Então, aqui esse tópico ele está bem explicadinho, eu venho explicando também para os irmãos sobre o que é a predestinação e salvação. É Deus escolhendo um povo, determinou um povo para si, a igreja do Senhor, aqueles que o adorariam em espírito e verdade. Agora, não existe uma dupla predestinação, como está dizendo aqui na lição, que uns vão para o céu e outros para o inferno. Não existe isso, irmãos. Isso não é justiça divina e está longe do caráter de Deus, que é um caráter bom e Ele é o próprio amor. Glória a Deus. Vamos então agora para o segundo subtópico, né? O último tópico, o subtópico da lição, que vai falar sobre a predestinação e o amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes estava estabelecido. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência. Ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus, desde sempre. Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação, o amor de Deus. Foi por amor que Ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, provém do amor de Deus. Não obstante, os que se achegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos a Ele. Eu achei esse ponto aqui muito bonito, eu vou até repetir para os irmãos, que a salvação, como favor imerecido, provém do amor de Deus, não obstante, os que se achegam a Cristo não são coagidos, mas são atraídos a Ele.
E a palavra de Deus diz em primeira carta de João 4,19, que diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Por causa desse amor que o Senhor nos amou, nós também sentimos atraídos por ele. Não por interesse, não por coação, mas nós sentimos atraídos pelo nosso Deus, por Jesus, pelo que ele fez por nós, pelo seu muito amor que nos amou, pelo que Deus nos amou ao ponto de enviar o seu Filho para nos salvar. Deus decidiu não abandonar o homem, não rejeitar o homem. Deus poderia, no início, quando Adão e Eva pecou, esquecer da humanidade, abandonar a humanidade, mas Deus não, Deus decidiu, pelo amor dele, que é incompreensível, nós não conseguimos compreender que amor é esse pelo homem. Ele foi lá e decidiu nos amar primeiro e nos salvar. Então, irmãos, resumindo, eu fiz o resumo aqui sobre eleição e predestinação para que os irmãos entendam, para que ninguém vos engane, para que não venha ninguém com alguma corrente ou com alguma doutrina, dizendo que eu sou eleito, eu sou salvo para sempre, eu sou predestinado. Não, isso não diz respeito a nada disso, a indivíduo. Isso está falando da igreja sobre a salvação. Então, resumindo, eleição, Deus escolheu um povo para si em Cristo. Predestinação, Deus determinou antes o que acontecerá ao povo escolhido. Resumindo, Deus escolheu um povo, igreja, para a salvação. E determinou antes não rejeitar a humanidade, mas salvá-la. Glória a Deus. Vamos à nossa conclusão, estamos finalizando a nossa lição, que nos diz assim a conclusão. Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores. Desde a eternidade, segundo a sua presciência, em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Glória a Deus. Assim, irmãos, eu finalizo essa lição, que Deus tenha falado no seu coração e que através dessas palavras você venha se edificar e venha andar firme com o Senhor Jesus. Sede sempre firmes e abundantes, porque o vosso trabalho não será vão no Senhor. Glória a Deus. Estou passando aqui para o presbítero Alexandre. Amém. A paz do Senhor, meus amados irmãos, é com muita alegria que nós estamos aqui nessa manhã, agradecendo a Deus por mais uma IBD. Eu tenho certeza que nessa manhã você aprendeu a palavra de Deus, você sabe agora a diferença em eleição e predestinação. Que Deus possa abençoar a sua casa nessa manhã. Quero convidar você que está em casa para estar conosco também às 18 horas. Você, nosso amigo, você que tem nos assistido, que você possa estar conosco. É com muita alegria que nós estamos aqui fazendo esse culto online. Eu tenho certeza que Deus tem abençoado a sua vida, Deus tem abençoado a sua casa. Esteja conosco hoje às 18 horas. Nós agora estamos finalizando essa escola bíblica e agradecendo a Deus. Quero que você aí na sua casa agradeça a Deus conosco também nessa manhã, tá bom? Se você quiser ficar em pé na sua casa, se você quiser permanecer sentado, fica à vontade, mas eleva agora seus pensamentos ao Senhor para agradecer a Ele por essa oportunidade. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, ó Deus, queremos te agradecer por essa manhã, por poder estar na tua casa, Pai, agradecer pelos teus filhos, ó Pai, que acordaram um pouco mais cedo para aprender um pouco mais da tua palavra. Eu tenho certeza, meu Senhor, que essa palavra entrou nos seus corações e a partir de hoje, Senhor, eles vão saber entender o que é uma eleição e o que é uma predestinação. Meu Senhor, que o Teu Espírito Santo continue abençoando a cada família, que o Senhor, Pai, nessa manhã possa estar visitando esse lar, meu Senhor, que está conosco nessa manhã. Eu tenho certeza, Pai, se nesse momento que nós estamos aqui te agradecendo, tem alguém na sua casa agora com alguma enfermidade, com alguma doença, sentindo uma dor, eu quero orar
orar por você também. Receba essa oração na sua casa agora. Nós estamos aqui na igreja também orando por você. Então levanta a sua mão agora aí na sua casa, isso. Vamos orar agora, bota a mão nessa enfermidade. Nós vamos dar uma ordem agora e o Senhor vai visitar a sua casa. Na verdade, o Senhor já está visitando a sua casa nessa manhã. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu dou uma ordem agora que toda enfermidade, que toda dor agora, seja agora lançada fora agora, Pai, da casa dos teus filhos. Em nome de Jesus, todo mal, em nome de Jesus, sai e não volte nunca mais para a glória do Senhor. Bota a mão agora no seu coração, isso, levanta suas mãos, isso. Nós vamos dar a bênção apostólica, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja com todos que aguardam a vinda do Senhor, e todos que estão em casa aí digam amém. E repita aí na sua casa, e a vitória é nossa, operando Deus, e se Deus for por nós, que Deus vos abençoe mais uma vez, em nome de Jesus, amém. Acabamos de assistir mais uma transmissão da ADPEV, Assembleia de Deus Palavra e Vida, na estrada do Porto Velho 1020, Cordovil. Cultos online. Domingo às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, culto de louvor e adoração. Terça-feira, às 19 horas, terça profética. Quintas-feiras, às 19 horas, campanha. Deus que corta os laços e destrói as setas do diabo. Assembleia de Deus Palavra e Vida em Cordovil. Uma porta aberta por Deus para abençoar a sua vida.